Olá, membros do Santificai-vos Mais, é um prazer imenso falar com cada um de vocês. Então, dando continuidade assim às nossas aulas, hoje nós estamos na nossa 7ª aula e hoje nós iremos falar sobre o sacramento do Crisma, que é um sacramento de confirmação e um sacramento de suma importância para a nossa caminhada espiritual. Então, antes de nós iniciarmos essa aula, quero convidar você a se interessar sobre você o sinal da cruz para bem iniciarmos essa nossa aula, essa nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Senhor, e infundi em nossos corações a graça do Teu Santo Espírito, para que cada vez mais possamos seguir em Cristo e amar a Sua Santa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, dando continuidade assim às nossas aulas, à nossa formação, hoje nós iremos falar sobre esse sacramento que tem um significado muito importante dentro do seu rito, dentro da história da Igreja, e que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente o sacramento do Crisma, ou pode ser chamado sacramento da confirmação. Mas antes de nós iniciarmos para falar sobre este sacramento, como de costume, assim nós iremos ver uma passagem do filme de Nárnia. Então, quero convidar você a olhar o seu material que você tem em sua mão, que foi enviado no grupo, e assim você irá ver lá uma foto, né? E imagine, né, você que ainda não assistiu esse filme sobre Nárnia, ou você que já assistiu, relembre, né, aquele momento onde estão, né, os 4 jovens junto com o leão, com Ágila, que eles são revestidos para a batalha. Então, fazendo essa comparação com o sacramento do Crisma, nós podemos assim ver que esse sacramento ele nos reveste e nos dá uma graça e uma força espiritual para a nossa caminhada. Então veja que esse revestir, né, do sacramento do Crisma, ele é muito essencial na nossa caminhada cristã. Né? Na Igreja há diversos ministérios, mas um só é o fim desses ministérios, que é a santificação dos homens. Então, todos nós que somos revestidos pelo batismo, nós somos chamados à santificação. E com o sacramento do Crisma vem assim fortalecer e confirmar, né, a nossa fé e também assim nos dar a força necessária para nós caminharmos com os dons do Espírito Santo. E dessa forma, todos nós que somos batizados, nós fazemos parte do corpo místico da Igreja, que é justamente esse corpo que estão todos juntos, todos nós irmãos. E todos nós temos dons diferentes, temos capacidades diferentes. Assim Deus distribui para o melhor caminhar da sua Igreja. Então, os sacramentos, né, que vêm para nos fortalecer, nos dar a capacidade de prosseguirmos o nosso caminho, junto com os dons que vêm pelo Espírito Santo, são meios de santificação para a nossa vida. E que têm uma importância de salvar a nossa alma, né, primeiramente, e também a dos outros que ainda não conhecem. Então, tudo aquilo que se faz dentro da Igreja é justamente para o serviço primeiramente a Deus e aos irmãos, aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que não conhecem ainda. Então, este sacramento da confirmação, ele vem assim preencher o nosso coração e nos dar esta capacidade de cada vez mais caminharmos junto com Jesus. A confirmação une mais intimamente a Igreja e enriquece com uma força especial do Espírito Santo, e com ela aqueles que recebem ficam obrigados a difundir e defender a fé através de palavras e atos, como verdadeiros testemunhos de Cristo. É interessante nós analisarmos o contexto que muitas vezes os jovens estão inseridos depois do sacramento do Crisma, ou até mesmo aquelas pessoas que já estão na idade madura. Porque não é simplesmente somente receber o sacramento do Crisma e sumir da Igreja. Não, agora que a sua missão se inicia de uma forma definitiva. Você recebeu este sacramento na sua maturidade, né? Por isso que ele só é assim no Ocidente, né? Só recebe-se ele na idade madura, porque você já tem consciência daquilo. Então, você tendo consciência daquilo que você recebeu, você deve defender a fé e você deve demonstrar com seus atos também. Não é simplesmente receber este sacramento e fugir da Igreja. Imagina se fosse assim, se os santos tivessem feito isso. Então, olhando para a vida dos santos,
E olhando para a nossa vida também, nós devemos dizer um sim definitivo ao Senhor. Um sim que mude o nosso coração no seu cotidiano, no nosso dia a dia, pela ação do Espírito Santo. E uma coisa muito interessante que algumas pessoas têm essa dúvida, né, até mesmo na catequese. Quem pode receber esse sacramento? Todos nós que somos batizados, nós somos chamados a receber o sacramento da confirmação, o crisma. Você que ainda não recebeu esse sacramento, né, procure a sua paróquia, procure o seu pároco e veja, né, a catequese, a formação, para assim você receber. Visto que o batismo e a confirmação e a Eucaristia formam uma unidade, todos os fiéis têm a obrigação de receber este sacramento oportunamente. Porque sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é certamente válido e eficaz, mas a iniciação cristã fica incompleta. Então esse sacramento ele faz parte da iniciação cristã, aquilo que a gente viu lá na primeira aula sobre o batismo, certo? No Oriente já é diferente. Este sacramento ele é administrado imediatamente após o batismo e seguido pela participação na Eucaristia, uma tradição que destaca a unidade dos três sacramentos da iniciação cristã. Então, na Igreja do Oriente, este sacramento ele já é administrado após o batismo. Aquela criança, quando ela recebe o batismo, ela já recebe também automaticamente, né, a confirmação pelo crisma. Então, aqui no Ocidente, né, na América Latina, na Igreja Latina, já é diferente, né, a administração. A Igreja nos orienta que seja na idade do uso da razão, né, quando aquela pessoa já tem consciência daquilo. No entanto, né, por questão de morte, as crianças devem ser confirmadas, mesmo que ainda não tenham atingido a idade do uso da razão. Então, vejam como é importante nós conhecermos isso. Por quê? Na Igreja do Oriente se recebe logo após, né, o batismo, e aqui na Igreja Latina somente quando se tem o uso da razão e em casos especiais, né, de extrema gravidade em perigo de morte, a criança pode assim receber. Há uma preocupação para esse sacramento que ajuda a sentir-se parte da Igreja de Jesus Cristo. Cada paróquia tem a responsabilidade pela preparação dos confirmados, então de responsabilidade da paróquia organizar todo aquele momento e assim também toda a preparação. Né? Geralmente dura de 2, 3 anos mais ou menos essa preparação, mas por que demora todo esse tempo? Justamente porque ele é um sacramento de confirmação, ele é um sacramento de responsabilidade, você está reafirmando a sua fé, você está dizendo que você está unida, de fato unido à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então você não pode somente receber o sacramento e sumir da igreja, e sumir, né, das responsabilidades, porque sim, a partir deste momento você assume uma responsabilidade, você pode começar a se desenvolver, né, os dons que o Senhor te deu dentro da igreja, sendo catequista, sendo de repente coroinha, coordenador, enfim, são vários os ministérios dentro da igreja que você pode assim atuar para o serviço e para a santificação sua e do povo de Deus. Para receber a confirmação é necessário estar em estado de graça. É conveniente recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado em atenção ao dom do Espírito Santo. Então, antes de receber este sacramento, é preciso que aquela pessoa faça um exame de consciência e assim busque o sacramento justamente da confissão. Confessar é importante sempre antes de receber qualquer sacramento dentro da igreja. Devemos preparar-nos com a oração mais intensa para receber com docilidade a disponibilidade e a força e as graças do Espírito Santo. É bom, né, eu recomendo sempre às pessoas que antes do seu momento, né, que você vai lá ser assim confirmado, que você vai receber o óleo do crisma em sua testa, que aquela pessoa faça um retiro. E sempre tem também nas paróquias, eles sempre promovem, mas que não fique somente naquele dia do retiro, mas que você vivencie isso todos os dias, que vai se aproximando cada vez mais, né, daquele momento que você vai receber a confirmação. Tal como para o batismo, os confirmados devem procurar a ajuda espiritual de um padrinho ou madrinha. Convém que este seja o mesmo do batismo, a fim de sublinhar a unidade entre os dois sacramentos. Bom, aqui não quer dizer que seja definitivo isso, né, que os mesmos padrinhos do batismo sejam no crisma. Você pode modificar, mas a Igreja nos orienta que seja o mesmo do batismo para que haja justamente uma unidade entre esses dois sacramentos.
O Catecismo da Igreja Católica nos ensina o seguinte: a confirmação aperfeiçoa a graça batismal, é o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar a dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada das obras. Então, não é só simplesmente receber este sacramento, mas é justamente colocar-se à disposição da ação do Espírito Santo para o serviço. Tudo na Igreja é para o serviço, é para conquistar almas para o reino de Deus. Assim como um dia nós fomos atraídos pelo amor do Senhor, assim também nós devemos testemunhar e transmitir este amor no nosso cotidiano, justamente pela ação do Espírito Santo. Pois quem age na nossa vida não são as nossas ações somente, mas sempre há justamente um impulso que vem do Espírito Santo para as nossas ações boas, para as ações que vêm a se nos santificar, para as ações que são assim para o serviço e para a obra de caridade, tanto dentro da igreja quanto fora também. O significado da palavra crisma, muitas pessoas às vezes não têm essa noção do qual é esse significado e também qual a sua importância e de onde foi também que ele surgiu. Chama-se crisma nas igrejas orientais, crismação com Santo Miron, por causa do ritual, do rito essencial que é a unção. Chama-se confirmação porque confirma e reforça a graça batismal. O óleo do crisma é composto de óleo de oliveira, azeite, perfumado com resina balsâmica. Na manhã da quinta-feira santa, o bispo o consagra para ser utilizado no batismo, na confirmação e na ordenação dos sacerdotes e dos bispos e na consagração dos altares e dos sinos. O óleo representa a alegria, a força e a saúde. Quem é ungido com o crisma deve difundir o bom perfume de Cristo. Então, justamente difundir este odor de santidade, este odor que os santos difundiram diante do mundo. Então, quando nós recebemos o óleo do crisma, nós devemos difundir na nossa sociedade, onde nós estamos, na nossa realidade, justamente esse odor de santidade, que as pessoas elas sintam esse cheiro, né, através das nossas ações, através dos nossos atos, e busquem assim o Senhor. Busquem cada vez mais ter um encontro com Ele pessoal. O efeito da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como em Pentecoste. Tal efusão imprime na alma um caráter indelével e traz consigo um crescimento da graça batismal, enraiza mais profundamente na filiação divina, une mais firmemente a Cristo e a sua Igreja, revigora na alma os dons do Espírito Santo e dá uma força especial para testemunhar a fé cristã. Então veja que é uma confirmação. Aquilo que nós recebemos, que é o batismo, quando criança, ou seja, ou também quando é adulto, no crisma aquilo vem reforçar aquilo que nós recebemos e nos unir cada vez mais à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela efusão do Espírito Santo. Então, é preciso também aqui ressaltar que é preciso que nós peçamos um Pentecostes diariamente, uma força do Espírito Santo para a nossa vida. Fortalecidos pela graça do Espírito Santo, nós somos invencíveis. Podem vir as tentações, as tribulações, mas nós estamos firmes sobre a palavra do Senhor. Não prevalecerão. A porta do inferno não prevalecerá. Então, que nós possamos, cada vez mais, diariamente, pedir esta efusão do Espírito Santo e assim testemunhar justamente essa confirmação que nós recebemos, que é justamente uma marca indelével juntamente com o batismo. Não pode ser apagada da nossa alma essa marca. Onde você estiver, a marca cristã estará em sua alma. Então, quais são os efeitos do sacramento da confirmação? O efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, tal como foi concedida aos apóstolos no dia de Pentecostes. Por esta razão, a confirmação confere crescimento e profundidade à graça batismal. E aqui a gente vai ver, né, os pontos. Introduz-nos mais profundamente na filiação divina, une-nos mais firmemente a Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, torna o nosso vínculo com a Igreja mais perfeito, dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé através de palavras e ações com verdadeiras testemunhas de Cristo,
para confessar com valentia o nome de Cristo e nunca sentir vergonha da cruz. Então veja os pontos que são tão belos e tão especiais para a nossa caminhada. E como é importante este sacramento também, né? Esta ligação com a Igreja e com nosso Senhor Jesus Cristo. E o crisma ele já surge desde os primeiros séculos da Igreja, assim quando nós vimos no documento da Didaquê, na nossa primeira aula. Este sacramento ele já era presente nas primeiras comunidades, justamente porque aquelas pessoas eram confirmadas à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A confirmação como batismo exprime na alma do cristão um sinal espiritual ou um caráter indelével. Por isto, este sacramento só pode ser recebido uma vez na vida, assim nos ensina a Santa Igreja. Então você só pode receber este sacramento uma vez na vida, assim como o batismo também. Uma única vez que vai ficar eternamente essa marca em sua alma. Um caráter indelével que não pode ser apagado. Então, como é que acontece o rito da confirmação? Por meio da unção com óleo, a confirmação recebe a marca, o selo do Espírito Santo. A unção do Santo Crisma depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é o sinal de uma consagração. Então, você é consagrado inteiramente quando você é crismado. Pela confirmação, os cristãos, o que significa aqueles que são ungidos, participam mais plenamente na missão de Jesus Cristo e na plenitude do Espírito Santo que ele possui, de modo que de toda a sua vida emane o bom odor de Cristo, exale o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo, o perfume de santidade. Um momento importante que precede a celebração da confirmação, mas de certo modo faz parte dela, é a consagração do Santo Crisma. É o bispo que na Quinta-feira Santa, no discurso da missa crismal, consagra o Santo Crisma para toda a sua diocese. Então existe um momento dentro do ano litúrgico que é justamente direcionado para aquela consagração, né? Para aquele momento. E você que já participou, você pode procurar também, neste momento, o bispo, né, local da diocese, ele sopra sobre aquele recipiente o sopro, justamente assim mostrando a ação do Espírito Santo. Então, existe um simbolismo muito bonito dentro do rito, que justamente dá assim uma beleza a mais também dentro da liturgia. Então, tudo que é feito, né, tudo que é realizado tem um sentido para a nossa vida espiritual. A liturgia do sacramento começa com a renovação das promessas do batismo e a profissão de fé dos confirmados. Assim fica patente que a confirmação constitui o prolongamento do batismo. Então é um prolongamento do batismo, e a confirmação ela une inteiramente a Cristo e a sua Igreja. Então, no rito romano, o bispo estende as mãos sobre todos os confirmados, um gesto que, desde os tempos dos apóstolos, é o sinal do dom do Espírito, e o bispo invoca assim a efusão do Espírito. Diz assim o rito da confirmação: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regeneraste pela água e pelo Espírito Santo estes teus servos e os libertastes do pecado, ouve a nossa oração e envia sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Enche-os com o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e preenche-os com o espírito de teu santo temor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então veja que nesse momento o bispo, né, ele faz justamente esse pedido, a oração, o rito da confirmação. E junto com esta oração está justamente os 7 dons do Espírito Santo, né, que é justamente sabedoria, inteligência, do conselho, fortaleza, de ciência e piedade, né, justamente pelo santo temor, o que muito falta hoje na nossa sociedade, o temor a Deus. Então todos nós que somos confirmados, que recebemos o Crisma, temos esse temor ao Senhor, um amor ao Senhor. Então, assim, né, segue o rito essencial do sacramento, né, no rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Sagrado Crisma na testa, pela imposição das mãos e com estas palavras: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. E neste momento, né, o bispo pode dar um tapinha na sua cara, pode dar um abraço, que é justamente com um gesto e um sinal do rito, né, do sacramento, significa manifestar a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Veja que bonito é isso, justamente esta comunhão do bispo com todos os fiéis ali. O bispo recebe aquelas pessoas, né, aqueles jovens, aqueles adultos,
assim que agora são, de uma forma definitiva, incorporados à Igreja. O ministro da confirmação é o bispo, embora o bispo possa ser necessário conceder a outro presbítero o poder de administrar o sacramento da confirmação. Convém que ele próprio a confira. Então, por algum momento, quando você tem muitas pessoas, né, para serem crismadas, o bispo assim pode chamar um presbítero para ajudar nesse momento. Mas convém que ele mesmo seja o próprio assim a confirmar naquelas pessoas que vão receber. Então, onde é que aparece então dentro da Sagrada Escritura e na história da Igreja? A descida do Espírito Santo sobre Jesus no seu batismo por São João, né, foi sinal de que ele era o que devia vir, o Messias, o Filho de Deus. Tendo sido recebido por obra do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão se realizam em tal comunhão com o Espírito Santo que o Pai lhe dá sem medida. Então, em vários momentos dentro da Sagrada Escritura, nós observamos nosso Senhor Jesus Cristo assim, rezando, orando, pedindo a graça do Espírito Santo. E uma coisa que as pessoas esqueceram é que no final do Pai Nosso, se tem, não nos deixeis cair em tentação. Nós não estamos privados de sermos tentados, mas pela graça do Espírito Santo nós não caímos em tentação. Por isso que é preciso ter, né, justamente pedir o dom do discernimento nas nossas ações e da inteligência também para as nossas ações. Então, veja como é importante esse sacramento. Mediante toda aquela preparação que você teve, existiam explicações do seu catequista, para que naquele momento que você recebesse o sacramento do Crisma, você de uma forma definitiva agora, né, faz parte da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e justamente exalar este odor de santidade. Cristo prometeu esta difusão do Espírito, promessa que realizou primeiro no dia da Páscoa, e depois, de forma mais evidente, no dia de Pentecostes. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus, e Pedro declara que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. Os Atos dos Apóstolos contam que aqueles que acreditavam na pregação apostólica e foram batizados receberam, por sua vez, o dom do Espírito Santo, pela imposição das mãos e pela oração. E essa imposição das mãos, que tem sido corretamente considerada pela tradição católica como a origem primitiva do sacramento da confirmação, que perpetua na Igreja a graça de Pentecostes. Então veja que nada do que acontece dentro da Igreja foi criação humana, mas sempre parte do seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja não é meramente uma instituição, né, civil. Não é isso. A Igreja é uma instituição divinamente, uma hierarquia que foi definida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma hierarquia divina. Então, pela graça do Espírito Santo, pela confirmação, pela vinda do Espírito Santo, nós justamente confirmamos a nossa vida e nossa missão dentro da Igreja. Este quadro bíblico completa-se com a tradição paulina e joanina, que vincula os conceitos de unção e selo com o Espírito infundido nos cristãos. Este último encontro expressa liturgicamente já nos documentos mais antigos, com a unção do candidato com óleo perfumado. Esta unção ilustra o nome cristão, que significa ungido, né? Veja como é importante, o nome cristão significa o ungido, e que tem a sua origem no nome de Cristo, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo. Este rito de unção existe até hoje, tanto no Oriente como no Ocidente. No Oriente chama-se a este sacramento crismação, unção com crisma ou miron, que significa crisma. No Ocidente, o nome de confirmação sugere que este sacramento, simultaneamente, confirma o batismo e fortalece a graça batismal. Então veja essa diferença, né, entre tanto a Igreja do Oriente quanto a Igreja do Ocidente, mas que não perde a sua essência, justamente que é da confirmação dentro da Igreja. Como se lê nos Atos dos Apóstolos, este sacramento já se vivia na Igreja primitiva. Então, não é algo, né, que surgiu, né, na Idade Média ou que surgiu na Idade Moderna, não. Mas que desde a Idade Primitiva já se existia. Então, assim, nos Atos dos Apóstolos é-nos descrito. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém tiveram o conhecimento de que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes desceram até lá e oraram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo. Na verdade, não desceram ainda sobre nenhum deles, pois tinham apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João, então, impondo as mãos sobre eles, o recebiam o Espírito Santo.
Então veja que até mesmo a questão de impor as mãos não é também uma coisa criada, né, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, mas que já vem assim descrita desde o princípio da Igreja dentro da história. Então tudo aquilo que nós fazemos hoje é justamente o que faz parte da tradição da Igreja. Nada que existe dentro da Igreja foi inventado pelo homem, mas tudo tem uma ação do Espírito Santo. E aquelas pessoas que se colocam à disposição do Espírito Santo, que se colocam a serviço da Igreja, são pessoas que nunca vão ser vencidas, porque tem assim um paráclito, o defensor, o nosso consolador, que é o Espírito Santo. Então, como vocês viram, é um sacramento muito importante, não é uma aula tão longa, porque, como eu disse anteriormente, esse sacramento é de confirmação, então assim ele vem renovar, né, a nossa vivência dentro da igreja, a nossa confirmação, e assim nos relembrar deste sacramento do batismo que recebemos quando criança ou quando adultos. Então, você que gostou dessa aula, comente lá no nosso grupo do Telegram, e qualquer dúvida é só deixar lá no nosso grupo, no meu PV também. Desejo a você que você seja perseverante e aguardo você na nossa próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.